Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, turma do YouTube Wanda Barros. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa conversa sobre a obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos conversar como nós devemos nos portar na via pública, onde nós estamos cercados de questões, de pessoas que nos provocam, que a gente provoca, e a gente não tem paciência no trânsito, a gente não tem paciência nas filas dos bancos, a gente não tem paciência no caixa do supermercado, né? E aí a gente sai atropelando. Vamos ver o que André Luiz nos fala de como nós devemos nos portar nesses locais. E ele começa assim: demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer lugar. Começou puxando a nossa orelha, né? E aí ele fala: a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Ele quer dizer com isso que a vinha do Senhor não é só a nossa casa, não é só o nosso centro espírita, não é só a nossa igreja, não é só o nosso trabalho. Tudo em todos os locais onde nós nos encontramos com outras pessoas, onde nós nos movimentamos, ou seja, no mundo inteiro, em todos os lugares, a qualquer momento. E ele continua: colaborar na higiene das vias públicas. Oh Deus! Como ainda estamos pequeninos nesse item, hein? Não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Isso é verdade. Gente, eu não estou longe da perfeição, mas eu tenho vergonha de jogar um papel de bombom no chão. Eu boto na minha bolsa. Eu vejo pessoas jogar carroças de lixo nas vias públicas, né? Garrafas, jogando guardanapo. Eu não consigo, porque meu avô me botava de castigo se ele visse eu jogar alguma coisa no chão. E eu aprendi, ensinei aos meus filhos e ensinei aos meus netos: não usa quem não quer. Mas pelo menos isso eu não faço. Eu não sujo a via pública. Se eu não tiver onde bote, eu boto na minha bolsa, trago na minha mão para casa até achar uma lixeira. Eu chego no local que não tem lixeira, eu fico reclamando. Gente, não tem lixeira nesse lugar? Não é possível. Reclamo mesmo. Continuando. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura com todo transuente, seja ele quem for. Ou seja, respeitar, olhar o irmão como irmão, nos colocarmos no lugar dele, né? Consagrar os teus direitos terminam quando os meus começam. Os meus direitos terminam quando os teus começam. A gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso dia a dia. Em qualquer lugar, como ele falou, é no mundo, não é só na nossa casa, nosso comportamento. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. É só boa vontade e respeito. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna, cartão de paz. Se eu chego no local já atropelando, reclamando, brigando, empurrando quem está na minha frente, não consigo nem resolver o que eu fui resolver naquele local, porque todo mundo já me olha com uma energia negativíssima. Ixi, que mulher antipática. O que ela pensa que ela é? E ali eu já começo a fechar todas as portas. Mas se eu chego sorrindo, brincando, cumprimentando, pedindo licença, agradecendo, a gente resolve tudo com muita facilidade. E aí ele fala que a saudação fraterna é cartão de paz.
exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando da boa mente informações aos que se interessam por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mister. Alguns instantes de solidariedade, meu povo, semeia simpatia e júbilo para sempre. É pessoas que negam informação. Você chega, por gentileza, vá na recepção. Eu não sei. Pergunte lá para aquele guarda, para aquele porteiro, para aquele guarda. Sabe, mas não diz. Não tem tempo, não tem paciência. Não é assim? Mundo de provas e expiação. Coibir-se de provocar alarido na multidão, por meio de gritos ou brincadeiras inconvenientes. Mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos e dos presídios. Tem gente que não consegue dormir porque o vizinho não respeita, faz zoada, faz gritaria, bota o som lá nas alturas. Às vezes tem um bebezinho querendo dormir, tem um doente querendo repousar, mas eu só olho para o meu umbigo. Quem está do lado quer nem saber, eu estou da boa, estou bem. Repito, o mundo de provas e expiações. A elegância moral é o selo vivo da educação. Ela vai muito da criação, né? Muito. Se a gente dá limites, se a gente cobra dos nossos filhos, se a gente orienta e se a gente exige que nossos filhos respeitem o outro, ele vai crescer respeitando. Mas se ele não tem limite, quando ele crescer, ele toca o terror mesmo, porque a infância, o que você faz na infância, o que você é na infância e na juventude, você é quando é adulto. E pior ainda quando está velho e ranzinza. E aí ninguém aguenta. Continuando. Aboliu o divertimento impiedoso com os mutilados. Aboliu o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos, com os animais que nos sujam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. É muito triste, é muito dolorido a gente se divertir com a impiedade do outro, com a mutilação do outro, perdão. É muito triste a gente se divertir, a gente ser impiedoso com uma pessoa mutilada, com um enfermo mental, com os mendigos, com os animais que não sabem se defender, então, pior ainda, né? Por isso que eles falam que os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger seu desvelo, caminhos e jardins, monumentos e piso, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. Ou seja, respeitar a via pública, respeitar os monumentos públicos, respeitar os jardins, os pisos, as árvores e todos os recursos da beleza e conforto. Não depredar, é isso que ele quer dizer. Não destruir. O logadouro público é salão de visita para toda a humanidade. Às vezes você vê uma praça ser montada, construída, belíssima. Um mês depois você volta lá, está tudo quebrado. Tudo pichado. Ô Senhor, um dia a gente se livra de tudo isso que a gente faz equivocadamente. Vede prudentemente como andas, nos diz Paulo, lá em Efésios capítulo 5, item 15. E ele complementa assim. No versículo bíblico que instrui os cristãos a viverem com sabedoria, cautela e propósito,
especialmente em tempos difíceis. Portanto, vede prudentemente como andas, não como nécios, mas como sábios. E o significado e a interpretação desse capítulo, Efésios, capítulo 5, item 15, ele tem 4 significados. O primeiro, viver prudentemente, significa cautela. Paulo exorta os crentes a prestarem atenção minuciosa ao seu comportamento e conduta diária. Isso significa viver de forma acurada ou exata, examinando os próprios passos para garantir que estejam alinhados com a vontade de Deus. O segundo significado dessa interpretação são os sábios, não nécios, entre parênteses, tolos. A orientação é agir com sabedoria divina, em contraste com a insensatez ou tolice de quem vive sem considerar a Deus ou as consequências espirituais. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O terceiro significado dessa interpretação é o contexto de dias maus. Está lá no versículo 16. E fala isso, a urgência dessa sabedoria deve-se ao fato de que os dias são maus, entre parênteses. O que exige aproveitar ao máximo as oportunidades para fazer o bem e agir com propósito eterno. E o quarto e último significado dessa interpretação é entender a vontade do Senhor. Está lá no versículo 17, que ele fala assim, a sabedoria mencionada no versículo 15 não é apenas intelectual, mas prática, consistindo em buscar e cumprir a vontade de Deus, ao invés de agir de forma insensata. Em resumo, o versículo é um chamado para a atenção plena e uma vida intencional que reflete a sabedoria de Deus em um mundo corrompido. Mundo de provas e expiações ainda é um mundo corrompido. E nós estamos aqui para acertar as nossas arestas. Nós estamos aqui para nos redimir dos nossos equívocos. E essa obra nos ensina, passo a passo, item a item, como nos comportarmos, como agirmos, como nos redimirmos. E assim a gente encerra mais um encontro. Quero agradecer muito a todos meus ouvintes que sempre estão do meu lado, fazendo seus comentários, colocando seus likes, compartilhando essa leitura maravilhosa, salutar para todos nós. Nós somos em 53. Estou muito feliz e muito agradecida. Chegaremos lá. Precisamos continuar. E eu conto com todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Até a próxima.